Boa tarde, pessoal. Eu sou Douglas, como apresentado pelo Jorge. Eu represento aqui a Bivolter. Na verdade, o nome da empresa é Beehive, mas o nome do produto é Bivolter, mas pode ficar à vontade de chamar de Bivolter, não tem nenhum problema. Deixa eu habilitar minha câmera aqui, que a câmera ali resolveu. Parou de novo? Parou de funcionar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante que eu preciso localizar aqui no Zoom. Deixa eu ver alguma coisa que estão falando aqui. Não sei se foi desabilitada a opção de compartilhar. Creio que deva ter desativado a opção de compartilhar a tela. Você? Um momentinho só, então. Você tá com permissões de anfitrião. Deixa eu ver, então, compartilhar. Todos os participantes. Está conseguindo compartilhar? Alô? Pois não? Eu não consigo entrar na sala de reunião vendo vocês. Eu vi através do Edu, mas o meu não entra. É o Celane que está falando aqui de Ribeirão Preto. Celane, nós estamos vendo? Não. Deixa eu ver aqui. Mas vocês me ouvem? Ouvimos. Deixa eu dar uma... então eu vou ficar só na voz. Eu não consigo acionar o vídeo. Aquela reunião, sala de reuniões, né? Pelo Zoom. Eu entrei tudo, mas eu não estou conseguindo som. Eu não sei o que acontece. Tá vendo? Você está com cabo, né? Você está conseguindo fazer? Quero logar de novo. Me passa assim. Eu consigo. Assim. Ele tem que sair e entrar de novo. Eu já fiz isso 3 vezes. Eu consigo vê-los todos que estão logados, mas eu acho que vocês não me veem. Sua câmera está ligada? Configuração do teu Zoom a minha câmera não liga, não adianta, eu já aí. tentei de todo jeito, eu não sei o que está acontecendo com ela. E não é só nessa reunião, não, foi em outra também. Formatação Mas eu consigo ver vocês e consigo ouvir. Está ótimo. Posso dar uma dica? Dá licença. Aqui quem fala é Cristiane, de Belo Horizonte. Deixa eu só dar uma dica. Se o senhor tiver no notebook, tem uma teclinha lá perto do celular. É no celular? Então era para estar funcionando. Eu posso dar uma dica também, é Mauro de Campinas, que é até bom que muitos vídeos estejam desligados, e seria bom que só ligasse na hora de falar, para apresentar, porque diminui a carga do sistema e a gente consegue ter mais áudio para todo mundo, que é o mais importante. É isso. Então, aqui para mim, o vídeo ele não aciona lá. Iniciar vídeo, eu aperto aquele tracinho vermelho em cima da câmera, não vira nada. Mas eu estou vendo vocês e estou ouvindo, é o suficiente. Perfeito. Bom, e agora consegue visualizar a minha tela? Eu compartilhei a minha tela no computador. Essa azul, né? As eleições serão realizadas, é isso? Exatamente. Claro, gente. Consigo. Perfeito. Então, vamos lá. Vou começar a partir dessa tela para que todos entendam, tá? E não gere nenhum tipo de dúvida. Essa tela ela é exclusivamente de um ambiente de teste, ou seja, ela é uma cópia
do ambiente de produção que já está no ar, já está funcionando, já está acessível, porém, ela não está com a informação do botão vote aqui, porque a eleição ainda não começou. Ela vai começar no dia 5 de outubro, às 9 horas da manhã, através de um mecanismo automático. A eleição vai iniciar no dia 5/10. Então, esse ambiente, ele tem aqui como propósito somente a gente fazer essa apresentação. Então, aqui nessa tela, nós não vamos nos ater a ela agora, porque essa é a visão do eleitor. O que eu devo mostrar para vocês, e vocês receberão essas informações, já com o acesso, né, devido para o ambiente de produção, ela vai ter uma tela exatamente como essa. Nessa tela é a seção que nós chamamos de back-office, é a área administrativa do sistema, onde aqui nós teremos as permissões para fazer ali o trabalho, né, de mesário. Eu vou colocar aqui uma credencial também de teste e apresentar para vocês. Eu vou até aumentar um pouco aqui a visualização e durante a apresentação pode ser que eu tenha que ajustar porque algumas coisas podem não corresponder muito bem ao Zoom. Deixa eu só pegar aqui um instante a credencial. Bom, aqui o usuário vai se autenticar, você vai se autenticar com o seu usuário, né, com o seu e-mail e com a sua senha. E essa minha senha, que senha é? Como eu havia informado, essa senha ela vai ser gerada, ela vai ser comunicada através do e-mail que foi informado previamente, né? Os dados que nós recebemos, eles vão ser importados e a partir dessa importação nós vamos fazer um disparo para que você possa definir a sua senha. Então, a partir desse eu acesso... acho que esses meus dados, penso eu, que tenham sido enviados pela Fátima, porque eu não recebi nenhum pedido para informar detalhes. Ai, Jesus. Um momento, por favor. Esses dados ainda vão ser disparados para vocês. Ninguém recebeu ainda, certo? Ah, tá. O disparo deve ocorrer amanhã, na véspera do início das eleições. Tá bom. E se você disponibiliza isso muito cedo, muita gente entra, esquece, troca. Então, quanto mais próximo da eleição, mais fácil de nós controlarmos isso. Tá certo? Ok. Certo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Essa senha aí, esse código, vai ser mandado para o nosso e-mail particular ou para o nosso e-mail institucional? Para o e-mail que está cadastrado no Simples Receita, tanto o e-mail quanto o telefone. Ah, tá. Obrigado. Nada. Perfeito. Depois do acesso nessa tela, nós temos aqui a visualização de usuários. Nessa aba de usuários, nós podemos consultar e aqui nesse campo filtro é onde você vai precisar colocar aqui o argumento do nome ou até mesmo do CPF para consultar esse eleitor. Então, imagina que o eleitor chegou na sua mesa eleitoral, você verificou que ele é ele mesmo através da comprovação ali de documento, e eu preciso pesquisá-lo. Eu tenho aqui alguns nomes, né, que acaba sendo de teste, chamado aqui de eleitor de teste. Quando eu digito o nome aqui, eu tenho duas formas de realizar essa consulta. Se eu digito eleitor de alguma coisa, eu posso ou apertar no Enter ou clicar nessa lupa. Qualquer um dos dois vai fazer a busca. Imagina o seguinte, eu tenho aqui um resultado de eleitor de testes e eleitor de testes 2. Como eu havia falado, esse é um ambiente de teste, então nós já fizemos algumas demonstrações. E aqui eu tenho dois casos. É importante saber isso porque neste local você tem duas informações importantes. Veja que o eleitor de testes, ele tem somente o nome e após ele está em branco, sendo que o eleitor de teste 2 tem um símbolo como se fosse um verificado. O que significa isso? Significa que o eleitor de teste 2, ele já fez aqui a verificação a partir dessa busca que eu encontrei. Eu estou falando isso daqui por quê?
Quando você pesquisar lá o eleitor que está sendo atendido, ele apenas com essa informação prévia você já vai poder considerá-lo que, olha, o seu voto já foi registrado no sistema online. Isso significa que ele já votou. Então não há o que fazer com ele no sistema eleitoral, tá? Esse é o caso. Então não precisa nem seguir com muita consulta. Agora, para aquele caso que realmente ele é um eleitor que vai efetivar o seu voto presencial de fato, o nome dele, ao final da busca, não vai ter esse cheque de verificado no final do nome aqui. E o que nós devemos fazer com ele, né? Lá no dia 7 de outubro, né? A partir dessa busca, o sistema ele tem aqui um botão, uma seta para baixo, e vamos imaginar que esse eleitor de testes, como ele não votou, e é ele que eu quero atender, eu preciso, então, registrar no sistema que ele vai votar na urna presencial. Então, ao clicar aqui, ele vai expandir os dados, ele vai ter aqui um sistema de abas também, né, aqui na parte presencial que não está sendo utilizado nessa eleição. Vamos nos ater aqui às credenciais, que é onde a gente verifica se o CPF, né, o documento dele, confere, se o e-mail dele, por uma questão, né, de verificar ali se houver a necessidade, é aqui que a gente verifica se vocês forem fazer alguma confirmação de algum dado. Mas o que será feito mesmo a partir dessa informação, que você tem a certeza que ele é ele mesmo, ele foi comprovado através ali de documento, na aba Pleitos, existe o botão de marcar voto realizado. Então, este botão ele é exclusivamente para marcar que ele votou no presencial. Aqui não significa que vai ter uma contabilização desse voto, porque esse voto ele não vai ser depositado aqui nessa urna digital, vamos dizer assim, no sistema eletrônico. Ele vai somente, a partir daqui, clicar em marcar voto realizado. Ele vai perguntar se você deseja realmente fazer esta ação. Fazendo essa ação, esse processo ele vai ser irreversível. A partir do momento que ele foi marcado como voto realizado, ele não vai mais poder votar no sistema eletrônico. Eu confirmo e, a partir de então, ele mostra aqui, no final do nome desse eleitor, esse mesmo símbolo verificado. Ô Douglas. Sim. Douglas, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Pode Uma falar. pergunta. Eu chego lá às 8h30 da manhã, vou para a sala de votação, eu sou mesário. Qual é o primeiro passo? Vai ter um computador? Vou usar meu celular? Meu notebook? Deus! Quem que falou, meu Deus? Não tem, né? Quem falou agora? Quem falou agora? Qual o seu nome? O meu? Cláudio. Cada Celane de DS... Ribeirão Preto. Alguém aí falou, meu Deus, eu não entendi o porquê, o meu Deus. Não, Cláudio, cada DS vai quando instalar o ponto de votação, ela já vai colocar para vocês um computador para acessar o sistema. Ah, tá bom. Tá ok, então. A minha dúvida era essa. Foi pedido a cada DS que instale esse computador. Ou um computador, ou um notebook, ela vai lhe dar um meio de acesso ao sistema. Tá certo? Bom. Não vai Tá precisar nada certo. seu, não. Ok, obrigado. Nada. Bom, perfeito. E eu já concluí aqui, na verdade, o processo ele acaba sendo muito simples. O que vai ser feito? O que vai ser feito é basicamente isso. Então, esse eleitor de testes, eu acabei de marcar ele como... Pode repetir esses passos, por favor, novamente? Deixa eu verificar aqui se eu tenho algum outro eleitor aqui, porque eu só posso fazer isso, além desse processo ser irreversível, eu só posso fazê-lo uma vez para cada eleitor. Você quer testar o meu? Deixa eu verificar um eleitor de teste que não votou. Bom, eu tenho sim aqui, eu tenho outros eleitores de teste que não votaram. Também vale lembrar aqui que o que eu fiz foi uma pesquisa através de um critério que tem esse campo aqui.
onde eu coloquei somente quem não votou. Então, eu consegui trazer essa informação. Eu vou pesquisar aqui como vai ser feito, né? O ideal é que seja, tá? Vale essa observação. O ideal é que a pesquisa seja a partir do CPF. Primariamente, pesquise sempre pelo número do CPF, sem incluir nenhum ponto, nenhum traço. Colocar pelo CPF, a busca é mais rápida e a possibilidade de erro é bem menor. Mas aqui, como eu não tenho CPFs cadastrados, que eu estou em um ambiente de teste, eu estou fazendo essa pesquisa por nome. Agora, se pelo CPF você não encontrou e por um acaso quiser pesquisar também pelo nome, não tem problema, mas nós sugerimos que a pesquisa seja feita primariamente pelo número de CPF. Então, pesquisando aqui o eleitor como eleitor de teste para reproduzir novamente, eu encontrei aqui esse eleitor, ele não tem aqui aquela marcação de verificado. Eu vou expandir clicando nessa seta para baixo. Eu verifiquei que ele é ele mesmo, eu sei que o CPF dele é esse, bate com o documento que ele apresentou. Então, eu sigo aqui para a aba de pleitos. Quando eu seguir para a aba de pleitos, eu clico em marcar voto realizado. Ele vai fazer a pergunta se eu realmente tenho interesse de fazer isso, lembrando que essa ação ela vai ser irreversível, ela não pode ser alterada a partir do momento que ela foi realizada. Clica em sim e pronto. Esse eleitor ele já pode ali depositar o seu voto na urna presencial e ele está impedido, no caso, de votar no sistema eletrônico. Eu tenho uma dúvida aí com relação a esse momento do ateste, né, do eleitor. Então, o mesário, ele marca ele como voto, né, para ter esse tique aí, esse conferido, e depois é que o votante deposita o seu voto na urna, é isso? Bom, nesse caso aqui, isso já passa a ser um processo, né, da eleição. Eu passo a palavra aqui. Com quem eu estou falando? Com Rita. Rita. Qual é o normal, Rita? A partir do momento em que ele vai e assina que recebeu a cédula para votação e se dirige à cabine para votar, você vai e marca. Tá, ok. Porque assim, eu sou mesária, o que eu tinha entendido, você tem uma etapa de identificação, se o sujeito é o sujeito, né? Cara, exato. E tudo bem, aí documento a pessoa, né, e tal. E aí ele passou para essa questão dos pleitos e eu marco o voto realizado. Então, a liberação da urna, é isso que eu quero saber. A liberação da urna, ela é anterior ou posterior a essa marcação do voto realizado? Posterior ao seu acesso. Ele só vai poder ter acesso à cédula e à urna depois que verificar que ele não votou digitalmente ainda. Perfeito, compreendi isso. Agora eu quero saber no momento que eu marco o voto realizado, que é definitivo e é irrevogável. Isso. Ele ainda não foi para a urna. Eu marco antes desse momento e ele se dirige para a urna depois desse momento? Ou depois que ele retorna da urna? Seria interessante que você marcasse enquanto ele estivesse na urna. Porque também, se ele desistir no meio, o que você vai fazer com a assinatura dele? Um momentinho só, por favor. Eu estou questionando. Um momentinho, Rita, me ouça um pouquinho. Desculpa. Se ele foi lá, assinou, você entregou o papel para ele foi para a cabine, no meio da votação ele desiste, pensa bem como é isso numa eleição normal. Ele perde o voto dele. Se ele no meio por isso que eu estou questionando, assim, licença também. É a mesma analogia que... Tá, é porque da forma como estava sendo apresentado, ele estava me apresentando as funcionalidades, e aí essa questão do fluxo, né, da combinação do fluxo eletrônico, que é essa marcação que eu faço, etc., com o fluxo presencial, que é do candidato se dirigir, votar e etc., acho que seria mais natural o candidato voltava na mesa e a gente marcava o voto realizado, para não correr o risco de a gente fazer alguma coisa irreversível que pode dar errado por algum motivo. Por exemplo, se ele desistir, por exemplo, se ele se sentir mal, por exemplo, uma série de questões aí. Então, eu estou questionando exatamente a combinação do fluxo entre o processamento eletrônico dessa votação e a votação em si, fisicamente falando, no caso do voto presencial. Rita, veja bem, como é que você vota hoje em dia uma votação normal pelo TSE? Isso, numa eleição.
Você vai lá, comparece, entrega seu documento, eles verificam se você está seus dados, você vai lá, a pessoa digita na maquininha do presidente, você põe sua digital e foi votar. Isso. Se você quiser sair de lá, eu não quero mais votar, não tem como. Pois é. A partir do momento que você votou seu... Lá não é assim que funciona. Lá, se a pessoa desistir antes de dar qualquer voto, a gente cancela aquela e ela pode suspende o voto. Então, não é assim. Pois é. Suspende o voto, você não vota mais. Se você suspender o voto, você não vota mais. Não. Bom, gente, nós temos que votar. Não, a situação da colega, só deixa eu acrescentar uma situação que poderia acontecer, né? Bom, diga. Assim, ó, eu pego a minha... Eu não sei como é que é a disposição ali na mesa de votação, mas o que pode acontecer é o seguinte, é a pessoa pegar... no momento que estiver fazendo o voto, o mesário vai verificar se tem algum voto, se ela já votou eletronicamente, correto? Perfeito. Ela vai dizer assim, ó, não votou. Pode depositar seu voto. Se eu esperar ela depositar esse voto, ela nesse meio tempo, alguém pode em casa votar por ela. E daí vai computar 2 votos. Ah, é? Exatamente. Certo? Então que poderia fazer... Eu vou dizer uma coisa a vocês com antecedência, já para que eu ia dizer no final, mas já posso ter falado agora. Se houver esse caso de a pessoa ter votar digitalmente e votar presencialmente, essa urna será anulada. Todos os votos constantes dessa urna serão anulados. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer com muita clareza, tá certo? A partir do momento que se verificou que ele não votou e entregou o voto em papel para ele votar, marca. Pronto. Ok, eu queria essa definição. Porque a única maneira que ele vai ter de votar, então, dessa forma, é presencialmente. Ele está com o voto na mão. Tá certo? Mas eu não quero mais votar. O que foi? Não, então exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu verifiquei, ele está com o voto na mão para votar, daí marca como votante, ou bloqueia ali, né? Daí ele não vai poder votar. Daí o único jeito dele votar é ali. É a voto de papel, exatamente. Ele pode não votar naquele momento, você espera um pouquinho que eu quero ir ao banheiro e devolve o voto para o presidente, mas ele só vai conseguir votar a partir daquele momento presencialmente. Certo. Então a ideia não é esperar ele votar, ele depositar o voto na urna. A ideia é, no momento... Na hora que ele estiver apto a votar, já que você já entregou o voto. Vai votar, verifica e já bloqueia o voto dele eletrônico. Exatamente. Ele assinou o livrinho, assinou a lista de votação. Na hora que ele assina a lista de votação, você bloqueia ele. Ok. Tá, perfeito. Era essa explicação do momento do bloqueio que eu senti falta, tá? Porque então, na hora que ele assinou a lista de votação, você bloqueia ele. Perfeito. Entendi. Jorge. Tá, ok. Pois não? Moisés. Tudo bem, Jorge? Diga, Moisés. Então vamos lá. Vamos supor que o colega já votou em casa, tá? E vai estar marcado que ele já votou. Isso. Aí ele vai chegar lá comigo, eu vou fazer a consulta, eu vou ver que está marcado. Beleza? Perfeito. Não existe nenhuma hipótese de eu permitir que ele vote de novo no papel? Ou basta dizer para ele, você já votou, não pode mais. É isso? Exatamente. Beleza. Eventuais conflitos de informação, por exemplo, ele diz não votei, aí você diz votou. Aí você caminha para o presidente. Olha bem, na tela que está mostrando aí, ele vai mostrar para vocês a assinalação. Não tem aquela parte que mostra como ele já votou? Como aparece para o... Essa informação... Se você clicar no credenciais aí agora, aparece o quê? No pleito, aliás. Aqui em pleito ele mostra que o voto já realizou. Existem alguns mecanismos para demonstrar para ele que na verdade, você consultar que ele votou. Se esse usuário clicar no sistema que ele votou, tá? Ele vai ver que vai aparecer lá, não vai abrir para ele votar. Antes de você marcar, chegou lá, esse eleitor teste 3, chega lá, e diz, eu não votei.
está marcado. E se ele for consultar no sistema usando o CPF e senha dele ou o certificado digital, vai mostrar lá qual é o dia que ele votou e a hora que ele votou. Tá certo? Vai ser marcado lá para ele. Ah, ele fez, digamos que a pessoa realmente garanta, brigue, cria uma confusão enorme com vocês mesários. Não vale a pena se desgastar tanto, gente. Se a pessoa insistir muito, dizer que não votou, vocês façam um voto em separado. O que é isso? O cara bateu de pé junto, eu não votei, isso é uma falsificação, não sei o quê. Não criem caso. Faça um voto em separado para ele. Ele vai receber um papel, vai votar, você vai botar no envelope, vai ficar... Não entra na urna, vocês sabem disso. O voto em separado é colocado num envelope à parte, anotado, tem que fazer parte da ata de vocês, tá certo? E enviem, quando vocês enviarem o material, vocês enviem isso para nós, que a decisão do voto dessa pessoa será feita pela Comissão Eleitoral Nacional. E de antemão, eu posso também dizer, se nós verificarmos que ele votou primeiro e depois criou esse voto em separado, esse voto separado será anulado. A Elza com a mão levantada. Não sei se é... Tá? Quem está com a mão levantada, deixa eu ver aqui, por favor. Elza, por favor. Desculpa a intromissão, mas eu acho o seguinte, a forma que está sendo feita vai estar criando confusão e a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Eu sugeriria que vocês fizessem toda a explanação e depois as dúvidas seriam perguntadas. O que vocês acham? Apoiado, Elza. Muito bem. Porque senão nós vamos ficar até a tarde aqui e não vamos chegar toda hora um interferindo. O que é importante vai deixar de ser falado e as dúvidas vão permanecer. Muito obrigada. Tudo bem, Elza, mas a parte onde eu deveria demonstrar, ela já foi concluída. A parte onde eu até fiz aqui de uma forma pausada, repetir o processo que vai ser aquele que vai ser realizado pelo mesário e ele já foi concluído. Então, creio que as dúvidas que estão sendo tiradas aqui, elas são pertinentes, mais até mesmo ao processo do que à utilização do sistema. A minha sugestão foi porque, enquanto você falava, eles já faziam perguntas. Desculpe. Boa tarde, aqui é o Ronaldo São José dos Campos. Eu demorei para entrar porque a senha que foi mandada para mim estava errada. Eu tive que ligar lá para dentro para pegar a senha. E tem colega meu que aí está na sala de espera aí. Já foram autorizados. Podia explicar de novo rapidamente, então, para eles? Sim. Bom, tendo aí a manifestação da senhora Elza, eu posso, como o processo é bem breve, eu posso fazer de forma ininterrupta aqui a apresentação do que o mesário precisará fazer. Lembrando que eu posso também simular aqui a tela que vocês receberão para a criação de senha, a criação da senha do seu usuário, tá? Só um instante que eu vou... Perfeito, muito obrigada. Disponha. Então, eu vou fazer aqui apenas um comando e vou demonstrar aqui a todos como que vocês receberão aqui essa credencial, né, o link para a criação da senha, tudo bem? Vocês vão receber um link na caixa de e-mail. Já foi perguntado em qual e-mail que vai ser no e-mail que foi previamente cadastrado no Sim de Receita. E aqui eu estou num ambiente apenas de teste. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque às vezes não mostra. Então, vai ser recebido um link semelhante a esse. Para gerar sua senha, acesse. Então, vocês vão receber esse link para acessar no seu e-mail cadastrado. Isso é apenas uma simulação. Vocês receberão esse e-mail ali no e-mail cadastrado. Então, eu vou criar aqui e vou demonstrar essa tela, até mesmo respondendo aí uma pergunta de quando que isso vai acontecer.
vou definir aqui uma senha para meu usuário de mesário, tá? De mesário, você pode ver, não é a mesma senha do usuário. Votar? É. É a senha que eles vão botar para votar também, se quiserem. Eles também podem usar o certificado digital, é isso? Eu creio que sim, mas acho que isso não. Então, o que nós temos aqui, depois que eu criei essa senha, né? Sua senha foi criada com sucesso. E a partir disso, vocês também vão receber a informação do link dessa página de administração, que eu vou mostrar aqui a tela, que é essa tela aqui, com essa disposição. Eu vou inserir aqui o e-mail de mesário teste, que é o seu e-mail cadastrado, a senha que eu acabei de criar e vou clicar em acessar. A partir disso, eu estou na tela chamada Back-Office, essa é uma tela de administração, onde eu posso fazer a consulta desse usuário. Então, o usuário desse eleitor. Esse eleitor chegou lá e ele deseja votar presencial. O trabalho do mesário vai ser consultar por ele. E como eu havia informado anteriormente, eu tenho aqui alguns eleitores de teste, onde no nome que está exibido aqui, ele tem essa marcação de verificado após o nome, que significa que ele já votou. Ele já votou, como isso aqui é um ambiente de teste, ele já votou aqui, no caso, de forma eletrônica. Se for um eleitor, que é o caso desses aqui que não tem verificado, vamos imaginar que esse eleitor de teste que eu quero, que essa pessoa que eu estou ali como mesário verificando a identidade dele, seja esse eleitor de teste 4. Esse eleitor teste 4, ele não votou, porque ele não tem a informação de verificado após o nome. Então, eu posso clicar em expandir. Ao clicar em expandir, eu posso verificar aqui, a partir de número de documento, né, que é o CPF que vai estar aqui, e outros dados que vão estar carregados na base de dados que nós recebemos do Sim de Receita. Ele pode ser verificado e conferido ali a partir da documentação apresentada por este eleitor. Feito isso, a próxima aba é essa aba de pleito, que foi muito bem explicado aqui pelo Jorge de Mafra, como que isso será feito. Então, no momento oportuno, no momento correto, clica em marcar voto realizado. A partir deste momento, eu marco como sim, confirmo, ele recebe uma informação de verificado na frente do nome e ele não poderá mais votar no sistema eletrônico. E aqui, na parte do sistema, está finalizado. Tá? Então, a parte que vai trabalhar o mesário é basicamente essa. Ele vai executar a consulta. Se já tiver a marcação do lado, aquele eleitor já votou. Se não tiver, você vai entrar, conferir a documentação dele, se está igual a que ele apresentou para vocês ali, vai em pleitos e marca como votou. Tá? Nessa hora ele vai assinar o caderno de votação de vocês e vocês vão marcar que ele já votou. Aí ele vai pegar a cédula e vai se dirigir à cabine para votar. Tá? Uma pergunta. Tá. Pois não. Quem está falando? Marilúcia. É Marilúcia. E se ele votou por correspondência e esse voto dele está em trânsito? Não, olha bem. Como é que eu faço? A correspondência, todo voto de correspondência será a partir do dia 24 de outubro. O que nós faremos? Os votos de correspondência chegam e o procedimento, tanto como voto digital como com voto presencial, é o mesmo. Vamos pegar o envelope da pessoa. Verificamos primeiro se ela votou digitalmente. Não votou. Verificamos depois se ela votou presencialmente. Não votou, aí a gente vai aceitar o voto dela por correspondência. Porque se ela já votou presencial, se ela já votou digital, esse voto de correspondência será desprezado. Ok. Boa tarde. Feito? Um momento. Cristiane. Deixa eu falar só uma coisinha. Gente, Cristiane falando.
Vamos respeitar quem está levantando a mão. É o Pode falar. chat. Aqui Tá é tendo muita Cristiane. informação que não tem som. Senhora, a informação que eu li isso, todo mundo está recebendo som. Quem não está recebendo som deve ser um problema local. Tá? A gente não tem como olhar uma máquina de cada um. Se eu estou com uma reunião com 100, mais 100 pessoas e alguns não estão, é um problema local. Certo? A gente não tem como verificar isso. Mas como vai estar disponibilizado, vai estar gravado e disponibilizado? Está gravado, está tudo gravado e vai ser disponibilizado no site do Sind Receita. Tá? Cristiane, por favor. Ok, boa tarde, gente. Eu queria sugerir que vocês não enviassem um e-mail um dia antes, não. Pelo menos uns 2 dias antes, acho que seria interessante. 2 dias antes é hoje. Para não ficar em cima da hora, vai que tem algum problema, para a gente ter pelo menos o dia seguinte para conseguir sanar o problema. Obrigada. Uma pergunta. Não, pois não, um momentinho só, deixa eu responder a Cristiane. Cristiane, a gente vai enviar amanhã. Você tem que lembrar que vocês só vão poder entrar como mesários no sistema na sexta-feira. Na sexta-feira. Tá certo? Se vocês entrarem mas no sistema a gente não vai cadastrar Vocês vão cadastrar uma senha. Vocês vão cadastrar um momentinho, por favor. Vocês vão cadastrar uma senha que vocês vão poder usar para votar na quarta e na quinta-feira. Mas para trabalho de mesário, só na sexta. Essa opção que aparece para vocês, essa opção só vai ser liberada para vocês na sexta-feira. Entende? Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Eu participei da reunião da semana passada, certo. De modo que eu estou ciente, né, desse e-mail que a gente vai receber, para quem não tiver certificado digital, poder cadastrar sem e votar digitalmente. Ok. Perfeito. Isso é um caso, né? Exato. Agora, o que a gente está conversando aqui hoje é sobre os mesários, o acesso enquanto mesário ao sistema. Só será feito sexta-feira a partir do início da votação. Pois bem, então deixa eu concluir. Então, o que a gente está conversando aqui hoje é o acesso do mesário nesse campo que só mesário vai ter acesso para poder conferir, né? Fazer a conciliação se a pessoa já fez o voto digital. Ok. O acesso que eu vou ter, então, de mesário na sexta será um segundo acesso ou só pelo fato de eu ser mesária, já está no sistema de alguma maneira que eu sou mesária, e a senha que eu cadastrar, aquela do digital, vai servir para mim para o mesário? Acho que não, né? É outra coisa, não é isso? São coisas distintas. Olha só, não, o sistema, ele tem a sua funcionalidade, ele tem o seu sistema ali que ele é capaz, a partir do CPF, de criar as permissões devidas àquele usuário. Desculpa, é Cristiane, né? Isso. Cristiane, o seu usuário, por exemplo, você vai ser uma eleitora, correto? Também, correto. Mesária e eleitora. Exatamente. Então, por causa do seu CPF, por ele ser único, o seu usuário ele vai ser somente um. Então, imagina que a Cristiane vai entrar, vai colocar lá o seu CPF para votar ou logar com o seu certificado digital e vai realizar o seu voto tranquilamente. Então, se você já criou a sua senha, você não vai precisar criá-la novamente, porque você já criou como eleitora. Então, basta utilizar o seu e-mail nessa sessão que eu mostrei aqui anterior, né, que é o que vocês vão receber como mesários esse endereço para logar e utilizar a mesma senha. Mas sim, o usuário ele acaba sendo o mesmo, porém você tem duas permissões, você tem a permissão de eleitora e tem a permissão aqui que vamos chamar de mesária. Era exatamente isso que eu queria saber, ficou claríssimo. Então, por exemplo, eu tenho certificado digital, eu não precisaria cadastrar uma senha para fazer meu voto digital, porque eu vou usar meu certificado digital. Ou até porque, como eu vou estar lá no dia também presencial, eu posso escolher e voltar presencial, ok? Então, eu não faria senha antes. Mas, mesmo tendo certificado digital, para eu acessar a funcionalidade do mesário, eu vou precisar
cadastrar a senha ou com certificado digital também eu consigo na funcionalidade de mesário? Também é possível com o certificado digital. Veja que aqui embaixo tem um botão acessar com certificado, então é possível também. Lembrando que Isso, eu reparei esse botão aí. ele está vinculado ao seu CPF, o seu CPF vai estar no seu usuário, então a partir daí ele é possível de autenticar também com o seu certificado digital, seja para votar, como para acessar aqui o back-office, a área de mesário. Certo, perfeito, então. Obrigada, era isso que eu queria saber. Essa foi Boa a... tarde. Cristiane, boa tarde. Denis. Oi. Nós, mesários, podemos lá, no dia 7, fazer o nosso voto. Assim que a gente abre a mesa, eu mesma já votar, né? Todo mesário pode votar no dia, presencial, né? Olha, Denis, a votação digital ela vai começar quarta-feira. Tá? A votação digital se inicia 2 dias antes da votação presencial. Sim, então, eu sei. Quarta e quinta você já vai poder votar digitalmente. Sim. Tá certo? Sexta-feira serão simultâneas duas. Você vai poder votar tanto digitalmente quanto presencial. Sim. Tá? Então, todo mesário que quiser fazer isso, no começo já tem que providenciar o seu voto para depois recepcionar os colegas que vão votar. Você pode não é obrigado a votar digitalmente. Você mesma pode votar presencial, se você quiser. Você vai no dia, aí isso você que eu estou falando, é justamente isso que eu estou falando. Então, você pode. Normal. Não precisa ser na primeira hora, vota durante o dia. Durante o dia. Sim. Ok. Rita de Cássia. Rapidinho, são duas questões. Uma é com relação à importância de ter o certificado e o cadastramento de senha, no caso do mesário, porque pode acontecer de você estar num computador que não tenha, né, a habilitação, configuração para o certificado digital da gente. Não necessariamente você vai estar num computador da Receita Federal, então ter a senha para o mesário é importante. Era só afirmar isso. Agora, tem uma questão aí com relação, de novo, ao fluxo assim, do mesário, né? Onde termina. Eu entendi lá que a gente faz aquela marcação de voto. A única pergunta que eu queria fazer é: existe a figura da comprovação do voto a ser entregue aos eleitores ou não? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer saber se uma pessoa que vota digitalmente vai ter alguma comprovação desse voto? É isso? Presencialmente também. Por exemplo, terminou de votar lá, foi lá na urna, votou, eu fiz lá o tique, ok, ele está ticado, não pode votar mais. Ele leva alguma coisa para casa ou não? Morre na hora que nunca levou. Em votação do nosso sindicato, nunca levou. Não. Você Ok, assina... perfeito. É a primeira vez que eu estou participando de mesário, eu só estou querendo firmar os passos mesmo do fluxo em si. Então, termina no momento que o eleitor votou. Ok. Exatamente. Ok. Beleza, obrigado. Tá certo. Um momentinho só, por favor. Vou crescer. Jairo, por favor. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu entendi que quando o mesário faz a marcação lá que a pessoa votou, isso não tem mais volta. Exato. E foi previsto, se o mesário fizer isso por engano, se ele errar na hora de fazer a marcação, a pessoa não votar, não está ali presente, vai ter algum meio de desfazer? Bom, vamos analisar aqui. Você está me dizendo que Jairo, que a pessoa marcou uma pessoa que ele foi consultar por que motivo? Não, eu estou imaginando o seguinte, eu tenho duas pessoas assim de nomes parecidos.
eu coloco lá Por isso que nós falamos para usar o CPF. Ah, tá. Pois é, mas assim, se por acaso eu não fizesse isso, tivesse dois Marcos assim, aí aparecesse um em cima do outro lá, eu colocasse que o Marcos Uchoa votou quando na verdade foi o Marcos Silva. E o outro tá lá doente, ele nem vai votar. Eu não tenho mais, não vou mais ter nenhuma maneira de desfazer isso se eu errar. Vamos lá fazer uma analogia com a eleição nacional. Se você em um certo antigo, atualmente não, porque você tem que botar o dedo lá na hora que você vai votar para comprovar, não é isso? Quem tem a biometria. Mas digamos que nenhum de nós tivesse biometria, tivéssemos dois Marcos. E na hora o presidente, ao invés de digitar o CPF de um, digitou o CPF do outro. E a pessoa votar com aquele CPF, quando o dono daquele CPF chegasse, ele não poderia votar. Da mesma forma vai acontecer. Se o mesário, na hora, não tiver a certeza de que é aquela pessoa, ele vai bloquear a pessoa errada. E aí não tem retorno. Então, é uma coisa que tem que ser feita com muita calma. Você tem que analisar, conferir. É por isso que a gente pede que quando você entra na hora lá, você tem o quê? Os dados da pessoa e o pleito em separado. Ou seja, você primeiro confere os dados daquela pessoa para depois você entrar no pleito. Tem credenciais, você primeiro vai conferir essas credenciais para só aí entrar no pleito e bloquear a pessoa. Então, são dois passos diferentes. Você não vai direto no pleito e bloqueia. Você confere a credencial que está no sistema primeiro para depois bloquear na outra aba. Certo. Tá certo, Jair? Em último caso, pode fazer o voto em separado, caso isso aconteça. Ok, obrigado. Tem que fazer colocar isso na ata. Tá, olha bem, um momentinho só, por favor. Não pode esquecer que esse fato você vai ter que pôr na ata que houve esse engano, porque quando chegar os votos aqui, vai faltar um voto em urna e faz o voto em separado, e a gente vai analisar caso a caso, tá? Mas tem que ter muito cuidado nesse trabalho, porque isso pode levar a uma anulação de uma urna, né? Jairo? É isso que eu estava pensando bem aqui. Realmente tem que fazer isso em 2 etapas. Mas, se por acaso, se acontecer, né? São muitos eleitores. Se algum mesário fizer isso, realmente, então, um jeito de desfazer não tem. Ele tem que prestar muita atenção, né? Muita atenção. Olha bem, se lembra bem, sabe uma que não tenha sido votada ainda? Tá, olha bem na que está na tela. Esse eleitor teste 5 ainda não votou, tá certo? Então, você vai clicar primeiro em credenciais. E aí é que você vai conferir se o CPF dele é aquele, se outros documentos que ele tem estão corretos. Nesse momento que você já conferiu documentação com as credenciais que estão no sistema, e você vê que está certo, é que você vai no pleito. Nesse momento é que você vai em pleito, e aí é que você vai marcar voto realizado. Certo. Então, tem que ser seguido esses passos. Tem que conferir o que ele está lhe dando de documentação com as credenciais cadastradas para depois você ir no pleito. Tá? Você não pode chegar e ir direto no pleito. Você tem que conferir primeiro. Perfeito, pessoal? Certo. Tá ok, Jairo? Obrigado. Nada. Tá. Um momentinho só, por favor. Eu recebi aqui no chat, a Dilson Kemotsu nos deu 2 sugestões para mudar no sistema. Só que conversando aqui com o Douglas, não há mais tempo hábil para fazermos isso. Tá? A sugestão é boa, Dilson. A gente vai guardar para uma próxima eleição deixarmos desse jeito já. Ao invés de um tique só, colocar voto já realizado ao lado do nome. E também mudar a caixinha para botar bloquear voto eletrônico. Tá? Mas nesse momento a gente não pode atender a essa demanda. Outra pergunta do Paulo, está perguntando se todas as máquinas terão o driver do token instalado.
Não posso garantir isso a você, porque eu não sei o que cada DS vai passar a vocês, tá certo? Isso é uma coisa de cada DS, que ela não é obrigada a colocar uma máquina, pode colocar até um tablet, por exemplo, tá? Ela pode colocar até um tablet para vocês. Aí tem que ver se, nesse caso, esse tablet vai estar ou não com a cadeia de certificados instalada para fazer essa verificação. Tá? A última pergunta aí. Bom, por exemplo, a Sil Menezes está perguntando, se não tiver computador, pode acessar via celular através de senha? Pode. Digamos que acabou a luz do local. E a pessoa está ali, eu tenho que ir embora, quero votar porque eu tenho que ir embora. Você pode usar seu celular, que ele não precisa de luz, você faz a verificação, vê se ele já votou ou não. Se já votou, diz a pessoa que ela já votou, se não, ela faz a votação dela. Quero complementar essa resposta, e inclusive ela vai vir ali respondendo ali um pouco das razões pelo qual se justifica essa informação que o Adilson deu as sugestões. O nosso sistema, ele possui alguns ícones justamente por conta da responsividade, né, que é o autoajuste da tela, e também para a utilização em tablets e celulares. Então, sim, como o Jorge respondeu, é possível utilizar pelo celular. Então, a troca, a disponibilização desse ícone, ela se dá basicamente ali para facilitar essa visualização também via celular, que eu consigo simular mais ou menos, e veja que assim, é possível, né? Isso aqui é uma tela simulada de um ambiente como se fosse acessando por um celular. Então, é possível. As informações elas podem ficar um pouco mais confusas, mas não deixa de ser acessível esse trabalho. Então, um telefone ou um tablet com acesso à internet, com usuário e senha, é possível logar sim aqui no back-office e executar este trabalho da mesa. Então, se faltar, como o Jorge comentou, faltou energia na DS, o voto não precisa ser... não precisa suspender a eleição daquela urna. Então, ela pode seguir tranquilamente. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Um momentinho só, por favor. Deixa eu responder só mais uma pergunta do chat. Estão pedindo para fazer a simulação de novo, gente, porque muita gente chegou atrasada. Que é o que acontece. Essa live está sendo gravada, então ela vai ser colocada à disposição de todos vocês. Então, quem quiser, assiste. Quem perdeu o início, assiste depois a live. Qualquer coisa, pode mandar pergunta para a SEM, que nós responderemos. Tá certo? Agora, Valdete, por favor. Não, você acabou de responder, porque eu queria saber se vai ter orientação por escrito no site, além dessa live. Já que você falou que vai disponibilizar a gravação, então ok, já estou... Ok. Já está Cristiane? Ok, tá, obrigado. Eu gostaria de chamar uma dúvida. Eu estou na fila aqui também com a mãozinha levantada. Vamos lá. Então, já deu para entender que é irrevogável. Quem está falando, por favor? É a Cristiane. Isso, tá, ok. Fui chamada para poder falar. Então, vamos lá. Já entendemos, né, que é irretratável a opção, uma vez que nós marquemos que a pessoa já votou. Então, que o mesário tem que ter muita atenção para não errar. Contudo, todavia, porém, somos humanos e podemos errar. Eu sei que no prazo que tem até dia 7, não dá mais tempo de mudar o sistema, mas fique a sugestão para uma próxima votação, tem que existir essa possibilidade para o mesário consertar o que ele fez. Tanto é... Não concordo com você. Bom, eu não terminei de falar ainda, né? Depois você dá a sua opinião. Só um minutinho. Tanto é que você mesmo gosta muito de comparar, já comparou 2 vezes hoje, com a votação que a gente tem, né, para presidente e outros cargos de receita, e lá há a possibilidade de a gente cancelar alguma coisa errada. Então, assim, a chance de a gente errar é muito pequena, conferindo tudo, mas sempre há uma possibilidade. Então, eu acho que a gente tinha que ter essa opção de corrigir o nosso erro, sim. A segunda coisa que eu queria perguntar é o seguinte, por exemplo,
temos essa opção de a pessoa chegar lá no presencial, né? E bater o pé que não votou no digital, mas a gente está vendo lá no digital que ela votou e faz o voto em separado. Então, qualquer problema que a gente tiver, vai ter esse voto em separado, né? Para que haja uma apuração posterior. Ok. Mas vamos supor que eu marque o Antônio errado, né? Aí eu resolvo o problema do Antônio que foi no presencial fazendo o voto dele separado. Porque eu marquei de outra pessoa, aí eu faço ele separado. Aliás, ao contrário. Eu não tô vendo. Mas e se eu marcar de uma pessoa que iria votar digital? Vamos supor, estou lá no dia 7 de manhã, marco Antônio Soares, que voltou no presencial. Só que esse Antônio Soares, ele não queria no presencial, ele ia votar no digital no dia 7 à tarde. Ou seja, eu bloqueei o cara, ele não vai conseguir votar. Por isso que eu acho que não está certo. Posso fazer uma pergunta, Cristiane? Posso fazer uma pergunta? Você conferiu a documentação dele? Não, você foi no site... Deixa eu te falar uma coisa. Estou perguntando a você. Deixa eu te falar. Você falou que podia ouvir, eu ouvi, agora deixa eu perguntar. Não, gente, mas eu não estou querendo dizer... Senhor, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, somos humanos e estamos sujeitos a erros. Teoricamente, quando eu marcar, eu vou achar que eu conferi certo. Então, precisa voltar. Tem que conferir isso, tem que ir lá naqueles... A gente já entendeu isso. O que eu estou falando é que, se eu marcar errado para uma pessoa que não for comparecer no presencial, eu vou estar prejudicando essa pessoa que não vai conseguir votar no digital. Caso ela deixe para votar no dia 7, depois que eu tiver marcado o presencial. Então, isso é muito grave. A gente não consegue corrigir um erro nosso. Isso é muito grave. Posso falar? Pode, fica à vontade. Posso. Isso abre uma brecha para fraude monstruosa. Agora eu estou numa live. Tá certo? Isso abre uma brecha para que qualquer pessoa faça isso. Imagina você, não estou falando do seu caso ou no caso de ninguém, mas há pessoas mal intencionadas. Tá certo? Digamos que eu seja de uma chapa XPTO e vejo que aquela urna é totalmente contrária à minha chapa. Tá certo? Aí eu vou, combino com um colega, desfaço o voto que ele deu, que eu tinha marcado que ele já tinha votado digitalmente, presencial, eu desfaço, ele vota digital e eu vou ter os 2 votos dele lá dentro. Ele vai ter assinado que votou presencial, eu quando desfiz ele fez o voto digital e eu vou ter que anular essa urna. Então eu perco uma urna. Então, há casos em que é você mais fácil você admitir o erro de perder um voto do que você perder uma urna inteira. Tá certo? Entendi. Isso é uma coisa... Entendi, não, tem esse lá também, mas você concorda comigo? Nesse caso, está que a gente tem muito mais casos de erro do que casos nesse sentido aí de fraude? Mas, então, quer dizer, eu não posso abrir para o cara cometer uma fraude. Então, é mais fácil eu perder um erro do que perder uma urna. Tá certo? Tudo bem. Eu acho que agora não é hora para a gente discutir esse detalhe, mas eu ainda não concordo. Isso é segurança de votação. Deveria existir outra maneira de coibir a fraude, ao mesmo tempo em que nos deixasse mesários com a liberdade de poder voltar atrás no comando errado que a gente fez. Até porque eu entendo que tudo que a gente venha fazer no sistema vai estar registrado, vai ter todo o histórico. Então, se for o caso de uma fraude, tem como você conferir se houve fraude, se for mais de um caso, e por aí vai. E aí, eu queria saber o seguinte, então, já fizeram essa pergunta, mas só para confirmar. Então, quem vai votar no presencial não leva documento nenhum, nem assina caderno nenhum. É isso? Quem disse isso? Desculpa. Quem disse isso, que no presencial não precisa levar documento nenhum, nem assinar caderno nenhum? Ninguém disse, eu estou perguntando. No presencial, a pessoa não leva comprovante nenhum que votou no presencial ou leva? Não recebe comprovante que votou.
Quando isso? eu falo leva, quando eu falei leva comprovante que voltou, significa na saída dele, ele vai levar um comprovante de que ele voltou ou não? Não. Certo. E vai ter um livro, um caderno, alguma coisa que ele vai assinar que ele voltou? Sim, ou não? sim. Físico? Ou vai ser só o meu registro? Físico. Ele vai ter que assinar fisicamente. Tem a lista de presença. A lista de presença que ele entrou e votou. Ele vai ter uma lista de presença. Então, Vai. Já está, junto com a minha mesa eleitoral, já existe essa lista, já foi enviada. Junto com o material. Boa tarde. Tá bom, obrigada, então. Nada. Viu, Cristiane, né? Sim. Isso. Cristiane, como essa é a nossa primeira eleição digital, todas essas sugestões a gente vai deixar anotado para quando for a próxima eleição a gente também ver onde houve falhas, onde não houve, termos um feedback de todo esse sistema para a gente melhorar no próximo. Então, como é o primeiro, é claro que a gente vai ter alguma coisa assim que não vai ficar 100%, né? Então, a nossa busca é por melhorar o sistema cada vez mais. Então, essas sugestões que você colocou também são válidas para a gente ver. E o nosso pensamento principal é não dar espaço para ficar dúvida sobre a lisura de todo o sistema eleitoral. Tá? Entendi perfeitamente. Dá licença. Moça, senhora, só um minutinho, ela falou comigo que eu tenho direito de responder. Dá licença um minuto. Deixa a gente finalizar e você começa, ok? Quem que me respondeu aí agora? Qual que é o seu nome? Edi, a presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Como é que é o seu nome? Desculpa. Edi. Edir, isso mesmo, muito obrigada. Era exatamente isso que eu gostaria de ouvir. Porque eu sei que não dá tempo mais de vocês, né, mudarem nada no sistema até o dia 7. Mas era uma sugestão mesmo, até para a gente também trabalhar com segurança. Obrigada, é isso mesmo. Essa flexibilidade, o ouvir quem está na ponta, que seríamos nós, é muito importante. Bom dia, bom trabalho. Então, obrigada para você também. Por favor, Rosenilda. Sim. Olha só, eu estou participando da reunião na qualidade de presidente de mesa. Eu sei que essa reunião é para os mesários, né? Especialmente para os mesários. Um momento só, Rosenilda. Mesários são todos aqueles, tanto presidente, mesário ou suplente, vale para todos. Todos são considerados mesários, só que você é a presidente da mesa. Tá ok. Eu tinha essa dúvida e por isso eu estava perguntando se eu teria acesso, se eu receberia o e-mail para ter acesso ao sistema. Então, já respondido, então. Muito obrigada. Nada. Paulo Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Só para confirmar, foi dito que, caso necessário, o trabalho do mesário pode ser feito num celular. Essa senha de acesso para o trabalho de mesário é independente da senha de acesso à área restrita do site. Não tem nada a ver. As senhas da eleição não tem nada a ver com senhas do Sim de Receita, tá certo? Sim de Receita é a DEM, não tem nada a ver. A eleição tem senha própria dela, que vocês vão poder fazer pelo link. Então, para acessar pelo celular, basta a senha que vai ser recebida para o trabalho de mesário. Olha bem, a senha não é só para o trabalho de mesário. A senha vai ser para você votar digitalmente, se você quiser votar digitalmente, você pode votar com a senha ou com o certificado digital. Se você quiser, você vai receber um link, vai cadastrar uma senha e ela pode ser usada para a votação e para o seu trabalho de mesário. Entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, de minha parte era só essa mesmo.
Tá certo, então. No chat, nós temos aqui uma pergunta do Adilson. Se mesário não registrar o bloqueio do voto e correr o voto em papel, mais um voto eletrônico, isso terá como ser identificado? Terá, Adilson, porque ele vai constar que ele votou no papel pela lista de votação daquela mesa eleitoral e nós teremos na votação do site a votação daquele mesmo CPF. Tá? Quando nós registrarmos esse caso de termos 2 votos, um presencial e um digital, a comissão eleitoral deve anular essa urna, porque não temos como retirar voto nenhum, nem do presencial, nem do eleitoral. É por isso, nem no digital. É por isso que é muito importante o trabalho de vocês nessa hora, de quando a pessoa for votar, ela fazer essa verificação. Se ela já votou, na hora que ela assinar a lista de votação, bloquear ela para que ela não vote mais. Para evitar termos esse tipo de problema. Tá certo? Estão perguntando como é feito o voto em separado. O voto em separado, no material que foi fornecido aos mesários, está sendo explicado isso. Então, quando vocês forem ver, forem no dia, está lá já o material do mesário. Nós podemos disponibilizar isso também no site, não podemos? Vamos disponibilizar no site também da SEM as orientações aos mesários. E lá está dito como é feito o voto em separado. Perfeito? Vamos ver aqui. Ângela Maria, por favor. Ângela? Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo? Estamos. Eu só queria confirmar com vocês, porque o pessoal aqui de Brasília, nós tivemos um problema aqui no acesso e entramos, eu, no caso, consegui entrar, mas bem depois. Vocês vão disponibilizar esse passo a passo aí que vocês deram no início? Porque as dúvidas eu peguei aqui, mas o passo a passo do sistema eu não consegui pegar. Vocês vão disponibilizar para a gente, né? Vamos colocar esse áudio na página da DEM e na página da Comissão Eleitoral. Vocês vão poder ver essa gravação, se quiserem, quantas vezes tá. for necessário. Tá bom. Eu fiquei preocupada com isso, porque as dúvidas eu consegui pegar aqui. Obrigada, hein? Que tenhamos uma boa eleição, com certeza. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pois não, Cristiane. Eu perguntei, falei rapidinho antes de levantar a mão, mas acabei levantando agora também. Se, por um acaso, anular a urna, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, como é que faz? Fica assim? É marcada uma nova data? O que acontece? Você sabe me dizer? Sim, viu, Daniel? Mais uma pergunta que eu estou querendo sair dessa... Um momentinho só, eu tenho que responder ela primeiro. Onde será que eu... O botãozinho vermelho. Um momentinho só, gente. Pronto. Cristiane, o que acontece? Nós não temos como retirar um voto que tenha sido dado, nem presencial, nem digital. Porque a gente não tem ligação nenhuma entre quem votou e o voto que está dentro do computador ou dentro da urna. Então, o que nós temos que fazer? A gente não pode aceitar um voto duplicado, tá? Então, como a gente não tem como mexer nos votos digitais, nós vamos ter que anular essa urna. Aí, anulando a urna, o que acontece? Se para aquela DS, tá, a anulação da urna representar mais do que 20%, fizer que os votantes sejam menos de 20%, a DS faz uma outra eleição. Mas para a DEM, só se isso também causasse esse tipo de anulação de votos, digamos. Senão, simplesmente não seriam considerados. Então, para votação local... Desde que tenha abaixo de 20%, Para qualquer um dos dois. Abaixo de 20%, você não faz nada, é isso? Ou é o contrário?
É o contrário. Se você tiver, por exemplo, anulou aquela votação, te perguntou de Belo Horizonte, não foi isso? Isso. Digamos que para a DS Belo Horizonte, eu não sei quantas DS tem em Minas, tá? Mas digamos que a votação de Belo Horizonte deve ter algumas cidades próximas, eu não sei. E você tem a quantidade de votos digitais também. Digamos, quando você for ver, 40% dos colegas votaram digitalmente e, digamos, 30% votaram presencialmente e 30% não votaram, tá certo? Se você anular a urna, mesmo assim, 40% votou. Isso é número suficiente para que seja aceita a votação. Tá certo? Se, ao contrário, se você tiver só 10% digital e 50% presencial, e você anular esses votos presenciais, você vai ficar só com 10% dos votos válidos. E aí você vai ter que refazer a eleição para a DS. Entendi, ficou claro. Obrigada, viu? De nada. Mais alguma dúvida? Sempre que mesmo que nós encerremos agora e alguém tenha alguma dúvida, gente, nós temos o e-mail do SEM que está disponível para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta. Tá? E vamos disponibilizar 3 números de telefone para que vocês possam entrar direto em contato com a Comissão Eleitoral Nacional. Tá? Então, vamos colocar isso no chat, no site, perdão. Então, vocês podem sempre entrar em contato conosco com qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Tá certo? Tem mais alguém querendo falar? Paulo Luiz, por favor. Eu botei uma dúvida no chat, mas eu acho que não viram. É só para confirmar. O trabalho presencial do mesário, então, vai ser feito somente no dia 7. Exato. Os outros, ele não faz nada, os outros dias. Não, o outro é votação digital só. Não tem urna. Você tem que... O mesário é só no dia 7. Entendi. Foi só para confirmar. Obrigado. Nada. Licença, Então, no dia 7, mas depois tem que enviar a documentação, né? Tem que informar. Bom, vamos lá. Então, deixa eu falar. Qual é o procedimento dos mesários? Vocês, no dia 7, abrem a eleição às 9 horas da manhã e vão encerrá-la às 17. Acabou o trabalho de vocês aí? Não. Os mesários também são escrutinadores. São vocês quem vão apurar o que está dentro daquela urna. Então, acabou a eleição às 17 horas, vocês não podem ir embora para casa e voltar no dia seguinte. A apuração tem que ser logo após a votação. Não estou dizendo na mesma hora. 17 você acaba, você, digamos, vai ao banheiro, vai tomar um café, volta. 5h30 vocês sentam e apuram a urna. Acabou a apuração da urna, vocês têm que mandar para a SEM o resultado, a cópia dos mapas, pode ser uma fotografia, pode ser por um arquivo, e no dia seguinte, nas próximas 48 horas, não é isso? Ou 24? Nas próximas 48 horas, tem que ser enviado toda a documentação aqui para a SEM, a parte física. 48 tá horas úteis. 48 horas úteis. 48 horas úteis, tá. Isso. 48 horas. Mas a parte... Um momentinho, por favor. Um momentinho. Espera um momentinho, por favor, gente. Não é 48 horas úteis. Na segunda-feira começa, tem que mandar. Porque é sábado e domingo. Lembra disso? Então, vou mandar na segunda. Exatamente. O prazo máximo é terça, tá? Porque você tem que mandar 48 horas. Sexta, até no máximo terça, tem que ser enviado para a gente, tá? Sendo que a parte que você apurou, o resultado da apuração tem que ser enviado assim que for terminado, tá? Por e-mail da SEM, tá? Eu vou colocar aqui no chat qual é o nosso e-mail. 1002022@sindreceita.org.br.
pode repetir esse e-mail, por favor? Pois não, estou colocando aqui no chat. Por favor, a gente falando. 2022 arroba sindreceita.org.br. CAN, tá, gente? Como está na minha foto aqui. Eu estou falando, tem embaixo, tem lá, 100, CAN 2022, tudo junto, .org.br. Tá? Não sei para vocês, mas como a tela está compartilhada, eu não consigo enxergar vocês. Tem que parar de compartilhar a tela, então. Diz para ela que está já no chat. Está no chat já. Uhum. Tem a Marilúcia e a... Eu estou com perguntas aqui, Marilúcia, por favor. Eu não vi no chat ainda, não. Eu estou com o chat aberto. Já está no chat, eu já coloquei. Você colocou para todos? Eu não vi também, não. Para todos. Não está aparecendo aqui, não, tá? Eu tenho certeza. Está a atualização do seu site. Não, está certo. Não sou só eu tá que não certo, vi, não. tá Você não mandou. Está certo. Tudo. Pronto, já receberam? Sim. Marilúcia, pode falar, Marilúcia. Em relação ao fuso horário, aqui em Mato Grosso do Sul, nós somos 1 hora menos que Brasil. É isso. Qual vai ser o nosso horário? De Brasília. Horário de Brasília. Então, aqui começa 1 Foi hora dito antes. isso. 1 hora Isso. não. Aqui começa às 8 e termina às 16. Para Isso. nós. Isso. Okay. Obrigada. De nada. Rita de Cássia. Boa tarde. Eu gostaria de saber se ao final as DSs terão o número de pessoas que votaram digital, por meio digital, presencial e por correios. Ao final da apuração, todos esses mapas serão divulgados, tá? Por DS. Ou seja, quantos votaram digitalmente, quantos votaram presencial, quantos votaram pelo correio. Ok, obrigada. Nada. Mais alguém deseja alguma informação? Sim. Nas cidades que tem DS e tem urnas espalhadas em outras cidades, por exemplo, aqui em Caruaru tem uma seção, aí a gente manda esse mapa para a DS de Recife para consolidar e enviar para vocês, ou manda concomitante? Não, a cada mesa manda seu mapa. Okay. É por mesa eleitoral. Tá? Não é por DS, não. Por exemplo, há DS que tem, digamos, 8 mesas eleitorais. Cada mesa tem que enviar o seu mapa. Porque quem vai apurar os mapas são os mesários daquela mesa. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Pois não, Cristiane. De quem é a responsabilidade de enviar os votos físicos para vocês em até 48 horas? A DS local ou nós mesários? A DS local. Ah, tá. Então, nós mesários vamos apurar ao final da votação, tiramos uma foto, mandamos para você por e-mail da DEM. Por e-mail, exatamente. Aí entregam a DS de vocês o material para que eles despachem. despachem. Daí eu entrego a urna, os votos, né? Os votos, ó, Ih, meu Deus. Você entrega os votos mesmo, você entrega os votos. Você mesmo, já apurou. Verdade, você já apurou, você entrega eles. Todo o material se devolve para a DS. Entendi, para a DS. A DS e a DS encaminha para a gente. Tá joia, obrigada, tchau. Nada. Olha, eu acho que aí fica um pouco inviável, porque, por exemplo, nós somos de Caruaru, vamos entregar em Recife,
Para a DS? Não seria enviar logo direto para a DEM, porque não vem os envelopes? Sim, vai envelope. É o que eu digo, aí você entra em contato com a sua DS e veja o que é mais fácil. Tá? Há ADSs que preferem ela mesma fazer isso. Então, a gente não pode entrar na maneira como cada ADS vai trabalhar nesse ponto. Se você tem uma distância grande entre sua cidade e a cidade onde fica a ADS, você pode combinar com eles que você envia direto para nós. Não tem problema. Tá certo? De nada. Mas Caruaru tem a ADS tem. Cristiane? Algo a falar ainda, Cristiane? Desculpa, eu esqueci de abaixar, não. Vou baixar agora. Ah, não? Sem problema. Pronto. Mais alguma dúvida? Tá, estão perguntando se tem um passo a passo aqui. Vamos ver aqui só. Algumas perguntas do site, do chat, aliás, perdão. As orientações já foram enviadas junto com o material da mesa eleitoral, tá? Então, vocês, quando chegarem no dia, vai ter essas orientações. E nós vamos disponibilizar na página do SEM, no SIM de Receita, essas mesmas orientações para vocês. Tá ok? Aonde vocês podem rever a gravação? Na aba da SEM também, lá no site do SIM de Receita. O manual vai estar lá. Tá? Se tem o regulamento dentro do material, não tem. O regulamento está disponível na nossa página dentro do site do SIM de Receita. Página da SEM 2022. Tá? Eleições 2022. Lá tem o regulamento eleitoral, tem tudo. O que você? Aqui nessa massa tem um ponto aqui, eu fui numa hoje, vou entender. Alguém abriu o áudio sem querer aí, por favor. Repete de novo. Certo. Bom, vamos deixar bem claro a vocês. A partir da quarta-feira, que começa a votação digital, tá? A SEM vai estar disponível para vocês. Vamos colocar no site os 3 telefones, tá? E vocês podem entrar em contato conosco. Qualquer dúvida que alguém chegar para vocês e perguntar, ou temos pessoas de DS que estão assistindo, a DS tiver algum problema e quiser entrar em contato, os telefones estarão abertos e a SEM estará aqui para responder as dúvidas que vocês tenham. E na sexta-feira estaremos também o tempo todo com vocês no que vocês precisarem. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a presença de todos, tá? E torço que nós tenhamos uma votação tranquila, tá bom? Que nós levemos nosso processo eleitoral bem mais tranquilo. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, muito obrigada, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigada. Vai ter um telefone de plantão, gente, caso a gente tenha alguma dúvida no dia? Está no chat. No socorro? Vai estar no site. Dê uma olhada no site que vão estar os telefones lá. É naquele telefone costumeiro? Não, nós vamos colocar os telefones no site. 3 números. Já está no site? Já está no site, então. Já me informaram que já está publicado no site, os telefones. No site do SIM de Receita, né? Isso, dentro da página da eleição 2022. Tá bom, maravilha. Obrigada, gente. Tchau. Gente, boa tarde, muito obrigada e parabéns para vocês, viu? Muito bem explicado, muito bem explanado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pelo trabalho, mesa, comissão eleitoral. Obrigado.